Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Meditemos em um texto da palavra do Senhor, Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, por favor, o versículo 1 diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e este, orando ao Senhor, o fogo se apagou. Ainda no capítulo 11, versículo 29 e último, por favor. Capítulo 11, versículo 29 diz: Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos subordinado ao tema Vencendo a murmuração pelo poder do Espírito Santo. Vencendo a murmuração pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se agrade em Deus, se contente em tê-lo como seu único Deus. Cresçamos de tal modo que Cristo nos seja suficientes. Desde a queda operada em Gênesis 3, há uma insatisfação no interior de cada um de nós. E essas insatisfações nos faz pecar, pois pensamos que seria melhor que estivéssemos no controle. Eu estou pregando a homens e mulheres de Deus cuja vida, experiência e capacidade dar-lhes a autoridade e a oportunidade de me instruir sobre muitas coisas que eu ainda tenho a aprender, mas estamos diante de um texto onde um grande líder, se não juntamente com Davi, um dos maiores do Antigo Testamento, Moisés, que no capítulo 10 demonstra uma insatisfação com o tipo de direção. Deus começou a mover o povo no livro de Números. Em Números nós temos Israel caminhando, trilhando a chegar na terra prometida. E a partir do versículo 29, Moisés pede que Obabe, filho de Reuel, o midianita, venha com ele, o acompanhe. E ele chama esse homem para ser os seus olhos no deserto. Percebamos que em Êxodo 4, Deus já tinha levantado Arão para ser a boca de Moisés, falar o que ele não poderia falar, com mais clareza, com mais autoridade ou maestria. Mas agora Moisés não se contentou em apenas no passado ter alguém que fosse considerado sua boca na transmissão do que era necessário falar. Ele quer acrescentar um novo obreiro ao seu lado, e ele quer chamar esse obreiro de seus olhos, um guia enquanto eles caminham no deserto. Mas os irmãos sabem que o versículo 33 diz que a direção vinha da arca de Deus e da coluna, que era uma nuvem de dia e fogo à noite. Deus estava dando a direção ao seu modo, Deus estava guiando o seu povo. Quando Moisés percebe que Obabe não continuará guiando-lhes na caminhada, Moisés se submete à soberania de Deus, sem nenhuma murmuração. Diz o versículo de número 34 a 36 do capítulo 10, a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial,
partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca pousava, Moisés reconhece a direção de Deus, visível, através da arca que seguia o movimento da nuvem. Então Moisés canta quando a arca repousa: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Pronto, Moisés tenta um acréscimo na direção. Não deu certo. Moisés se submete mais uma vez. Moisés volta ao início: nuvem e arca. E Moisés canta. O capítulo 10 termina com um cântico. Quando a gente chega no capítulo 11, ele se inicia com murmuração. Existem líderes que estão me escutando aqui, e mesmo não me escutando aqui, vivem essa guerra, vivem essa batalha. Deus estabeleceu cada pastor aqui, cada líder aqui, para primariamente guiar o povo que Deus lhes tem confiado, através da oração e da pregação da palavra. E esses líderes em oração e na pregação da palavra estão entregando ao povo algumas diretrizes, direções, profecias, exortações, consolações que Deus lhes dá. Mas o sofrimento de Moisés no capítulo 11 é o sofrimento de todos. Eu não digo de alguns, eu não digo da maioria, eu digo de todo pastor que sob a direção de Deus lidera. Você ora, você prega, você instrui, mas sempre tem o grupo da murmuração, sempre tem o grupo do contra. E isso é notório nas páginas da Bíblia Sagrada e confirma-se no Novo Testamento. Lembremos-nos de Atos capítulo 6. A igreja está iniciando e a Bíblia diz que, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dentro da igreja. Percebamos que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo nos exorta dizendo: não murmureis como alguns deles. Paulo se refere a esses do Antigo Testamento, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então ele diz o motivo do registro dos textos de murmuração. Versículo 11, ele diz: todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Agora veja a ordem apostólica petrina. Veja, irmãos, que murmuração é pecado. É uma desobediência à ordem de 1 Pedro, capítulo 2. Foi o Espírito Santo que inspirou o autor a escrever: deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e todas murmurações. É ordem bíblica que evitemos murmurar. Por isso, os obreiros que me escutam precisam entender o que o texto está dizendo. Murmuração é pecado. O pecado da murmuração está sempre contra o ministério dos senhores, contra o ministério que Deus lhes tem confiado, e precisamos ter cuidado para que tal pecado também não nos atinja. Vejamos as características desse pecado entre nós. Enquanto eu vou falando, os irmãos vão se lembrando e perceber que a estratégia é sempre a mesma na prática da murmuração. Diz o versículo 1: o povo começou a murmurar, o Senhor ouviu a murmuração. Mas onde esse povo inicia a murmuração? Está no versículo 1:
quando a ira de Deus vem, o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do arraial, as últimas partes do arraial, a parte periférica do acampamento, o início do acampamento de lá para cá. Os irmãos hão de convir comigo. Eu sou co-pastor, pela misericórdia de Deus, há 14 anos, numa igreja em Goiânia. Meus contatos mais próximos são com pastores de igreja. Isso eu vejo, isso eu vi na minha igreja. É notório que acontece em várias, se não em todas, quando se levanta os grupos dos contra, os grupos de murmuradores, eles sempre ficam nas partes de trás da igreja. Eles sempre ficam nos fundos na hora do culto. Os murmuradores vão se desligando da tribuna, vão se desligando das primeiras cadeiras, vão indo para o centro do prédio, vão indo lá para trás, porque só assim ninguém vê seus pecados de murmuração. Só assim ninguém vê sua língua destilando veneno enquanto o culto está sendo entregue ao Senhor. Só assim poucos podem ou ninguém perceber seus entortar de boca, seu menear da cabeça. Eles sempre querem as partes últimas do culto para disfarçar as murmurações do seu coração. E quando acaba culto, eles saem do culto jantando, na hora da janta, nem mastiga direito. Tu viu lá o pastor, nega? Tu viu lá? E a fofoqueira vai acompanhando também. Eu vi. E ali nasce-se calúnia numa mesa contra a liderança da igreja. E enquanto estão dirigindo, vão falando mal do culto, vão falando mal do cantor, vão falando mal do pregador. E crianças, 7 anos, 10 anos, 12 anos, está lá no banco de trás, escutando a mamãe falar mal da igreja, escutando o pastor falar mal da igreja, o líder falar mal das autoridades estabelecidas. Quando esses meninos completam 15, 16, 17 anos, começam a ter ódio de igreja, começam a não desejar congregar, começam a rejeitar o evangelho, e aí a batalha acrescenta. Por quê? Porque você não despertou para o fato de que murmurar é pecado. Vem para um ambiente de adoração e não se quebranta, está sempre procurando defeito em tudo e em todos. Não tem conhecimento de causa, é viciado no Google, copia e cola, e começa publicamente a falar mal da igreja, falar mal dos cultos. Ninguém presta. Só que aí, irmão, eles falam lá atrás. Moisés está aqui na tenda. Eles falam lá atrás porque ninguém vê. Eles falam lá atrás porque ninguém escuta. Mas a Bíblia diz: Deus ouviu. Chegou aos ouvidos do Senhor. É como o Senhor dissesse: Moisés está lá, mas eu sou onipresente, estou em todo lugar. E o fogo se acendeu, a ira de Deus se acendeu nas partes das extremidades do arraial. Aí agora, quando o fogo de Deus começa a acender, e está vindo de lá para cá o fogo, diz o versículo 2: então o povo clamou a Moisés, agora clama, se lembra do Moisés, clamou a Moisés: ora por nós, Moisés, ora por nós, para que o fogo da ira se apague. Se vocês acreditam que a oração é respondida e apaga o fogo da ira, então por que você prefere murmurar do que orar? Porque essa é a segunda lição. A murmuração é a substituta da oração. O povo murmura, o fogo vem. Aí disseram: Moisés, ora por nós. Versículo 2: Moisés clamou, e orando este ao Senhor, o fogo apagou.
Ou seja, já é uma resposta, já é uma lição. Se murmura, o juízo vem. Se ora, a graça continua se manifestando. Nós precisamos escolher. Viveremos uma vida de oração ou viveremos uma vida de murmuração? Porque quando você ora, você está se submetendo à vontade do soberano. Mas quando você murmura, nesse sentido, é que murmuração é pecado. Estamos dizendo, se fosse eu no lugar do Senhor, eu faria melhor. Quando você murmura, você está dizendo, meu projeto é melhor. Se fosse na minha mão, se eu escrevesse o projeto, se a igreja fosse minha, se a causa fosse minha, se fosse eu no trono, seria melhor. Mas já que é o Senhor, e murmura para lá, e murmura para cá, e reclama para um, e reclama para outro. Parece que vejo Deus dizendo, eu já vi isso antes, Satanás. Alguém tentando pelas próprias palavras assumir o controle. Todo murmurador, ainda que não assuma, quer tomar o controle das coisas. E se tem uma coisa da qual Deus não abre mão, é a sua soberania. Aleluia! Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e de lá ninguém o arranca. Moisés ora, Deus responde com graça. O povo murmura, Deus responde com juízo. Escolha, orar ou murmurar. Se orássemos mais, murmuraríamos menos ou nada. Pois se a murmuração é pecado, o pecado nos afasta da oração. Só a oração para nos afastar do pecado. Se a murmuração são palavras que desonram Deus, a oração são palavras que atraem a misericórdia de Deus, pois a oração nos coloca de joelho, fazendo-nos reconhecer que apesar de nada entendermos, o que Ele faz é melhor. Eu não entendo, mas eu aceito. Faz do seu jeito, Senhor. Faz do seu jeito. Aleluia. Depois que o fogo de Deus se apaga, deram um nome para o lugar, o fogo do Senhor que acendeu entre eles. Meu Deus do céu, é igualzinho na nossa igreja, gente. Olha o versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles, o populacho que estava no meio deles, alguns estranhos que estavam no meio deles, gente que fugiu do Egito com medo de praga, não porque queriam servir o Deus de Israel, gente que sai do mundo e vem para a igreja só para tentar fazer umas campanhas, ver se abre umas portinhas, se umas bencinhas chegam, mas não quer nenhum compromisso com a igreja. Versículo 4, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Olha isso, irmão, sempre as murmurações nascem dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu queria que fosse assim, eu queria assim, e Deus mostra que é Ele que é soberano e não acontece do nosso modo. Um populacho que estava no meio deles veio a ter desejo da comida dos egípcios, pelo que, ou seja, por causa disso, os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Murmuração por influência, murmuração porque alguém começou. Tem crente que é tão imaturo, e nas palavras de Moisés a gente vai ver a imaturidade deles, que eles estão lá, acabaram de ver o juízo de Deus contra a murmuração. De repente um povo estranho, que nem batizado é, nem história com Deus tem, nem testemunho de crente tem,
Começou um a olhar para o outro. Tu não está com desejo de comer carne, não? Aí o outro, é verdade, uma vontade de comer um churrasquinho, né? Aí o outro, todo dia maná, maná, maná. Moisés fica orando, ó Deus, manda maná. E Deus tem que mandar maná. Não, tu não está humano, tu não está com vontade de comer uma carne, não. E um começou a influenciar o outro, irmão. A murmuração começa a nascer assim na igreja. Tem crente que está quietinho, aí chega alguém do lado e começa a cutucar, começa a murmurar. Daqui a pouco tem um grupinho montado. A gente está criando facções dentro da igreja. As irmãs contra os jovens contra adolescentes, adolescentes contra... E aí vai, cada um com seu grupinho, cada um com suas preferências, cada um com suas contendas e guerras. Por quê? Porque sempre tem um cabeça, sempre tem um grupinho que sempre tem do que reclamar. Como que a Bíblia chama esse grupo? Estranhos, vulgo, populacho, gente que não nasceu de novo, que não tem que ser disciplinada, tem que ser excluída. É gente que deveria estar na sinagoga de Satanás, está atrapalhando o culto ao Senhor. Quem dera começar a chorar. Eles se fingem de vítima. Todo murmurador gosta de se fingir de vítima. Saudade do Egito. Tu quer desviar e fica perturbando a igreja. Tu quer achar desculpa para disfarçar seu desejo de ir para o mundão. Vaza logo. Se saíram do meio de nós, disse João, é porque não era dos nossos. Agora quem nasceu de Deus, aconteça o que acontecer, eu vou até o fim com meu Jesus. Eu vou permanecer onde Deus me estabeleceu. Gente, está escrito: desejo das comidas dos egípcios. Ou seja, queriam voltar para o Egito, estavam sempre desejando voltar atrás, mas sempre tinha alguma coisa para falar mal de Moisés, sempre tinha uma coisa para falar mal da igreja, sempre tinha uma coisa para criticar no meio do povo de Deus. Por quê? Porque em vez de voltar logo para o Egito, quer colocar a culpa na igreja, quer colocar a culpa na liderança, quer colocar a culpa no culto, até porque o culto nunca é feito para agradar ele ou agradar ela. Não gostei da música, não gostei da palavra, é que nada aqui é feito para você, aqui tudo é para ele, no culto a glória é dele. Então, pelo amor de Deus, comece a fechar essas arestas, essas brechas de desejos por murmuração. Quem nos dará carne para comer? Olha a mentira, meu Deus do céu. Todo murmurador é mentiroso. Não sei nem que tópico já estou, só sei que eu estou estressado, que eu estou lembrando dos murmuradores e das minhas murmurações. Olha o versículo 5. Lembramos-nos dos peixes. Gente, eu vou ler e baiano pega as coisas rápido. Olha só. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Não, Israel. Tu não está falando isso, não. Todo murmurador é mentiroso. Todo murmurador é vitimista. Todo murmurador quer facilitar as coisas erradas e complicar as coisas certas. Lá no Egito, a gente comia de graça. Fala de dízimo para murmurador, ele entra no capeta, ele endemonia o capeta. Fala de inscrição para murmurador, ele começa a odiar todo mundo. Tu chega e diz: sai, Satanás. O Satanás fica e ele sai. Por quê, irmão? Porque para murmurador tudo tem que ser de graça. Se tiver no YouTube, dê uma olhada depois, se não já tem net crente me xingando porque eu apresentei meus livros. Porque para eles, eu cheguei lá na editora, quer dizer, cheguei nas faculdades teológicas que fiz, encostei minha cabeça na cabeça do professor e disse: transfere, faz o download, passa para cá. Só pode. Na cabeça deles, eu chego na editora, escreve, registra aí, e o pagamento? Ai, é na unção, varão.
De graça recebeste, de graça dai, varão. E o salário do obreiro, pregador? Deixa para lá, deixa só no recebeste de graça dai. Ou seja, para eles tudo tem que ser de graça. O que é deles tem preço. O que é deles tem que ser valorizado. Mas qualquer reunião, qualquer coisa que a igreja faça e toque no bolso, já vai para site de fofoca, já vai para a página do Facebook destilhar o odinho que está no coração dele. Olha aí, o versículo 5, comíamos de graça. Você era escravo, Israel. Você comia comida de escravo, Israel. Mas vocês eram chicoteados. Vocês tinham que trabalhar forçado para comer. E agora está desprezando o maná, dizendo que a comida lá era de graça. E olha do que esse povo tem saudade. Jesus me dá graça. Olha do que esse povo tem saudade. A gente está com saudade dos pepinos, do melão, do alho, da cebola. Como é que o camarada tem saudade de cebola e de alho, meu Deus do céu? E agora, olha como é que eles falam. Olha como é que eles falam do pão de Deus. Agora seca a nossa alma. Ou seja, a gente está aqui sendo angustiado e a gente não vê nada senão maná. Eles não viam cuidado, eles não viam providência divina, eles não agradecem. Tem coisas que para nós é tão simples, mas para Deus é tão lindo. Gratidão, agradecimento. Quando você viu Israel agradecer pelo maná? Não, você não vê, você só vê Israel murmurar. Eu gosto quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele coloca num versículo gratidão e no outro sobre a ação do Espírito em nós, porque gratidão e plenitude do Espírito são coisas intrínsecas que andam juntas. E enquanto eles estão murmurando, irmão, o grupo da murmuração abate o coração do pastor. O grupo da murmuração entristece a liderança. O grupo da murmuração, que na maioria das vezes são covardes, são desleais, são mentirosos, são folgados, são vitimistas e ficam criando facção dentro da igreja. Sim, abate o pregador, entristece o pastor. E o que aconteceu com o coração de Moisés? Está aí, versículo 10. Moisés ouviu o povo chorar, cada um na porta de sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente. Agora, gente, olha isso. E pareceu mal aos olhos de Moisés. Ou seja, mais uma vez a ira de Deus vai alcançá-los. E Moisés é tão sensível, Moisés é tão crente, Moisés é tão orado, como diz o meu pastor, que ele sente que a ira de Deus vai chegar de novo. O fogo vai se acender de novo. Olha isso. O que é ser pastor? O que é ser um líder? Quando o povo está murmurando, quando o povo está reclamando. E Moisés sente no versículo 10 que o juízo de Deus está chegando de novo. Moisés atravessa na frente. E vai reclamar. E vai murmurar. E agora, pastor, calma, paciência. Ele entra na frente e diz: por que fizeste mal ao teu servo? Eu imagino Deus do céu olhando e dizendo: eu? Mas é um líder abatido, é um líder angustiado, é um líder triste. Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Tudo bem, a carga é pesada, Moisés, mas eu nunca neguei minha presença para você. Eu sempre estive contigo, mas Deus está deixando ele desabafar. Deus está deixando ele falar. Aí ele diz no versículo 12: agora, olha, eu disse a vocês que eu iria mostrar a vocês que murmuração é coisa de gente imatura na fé. Olha o versículo 12, perdão. Concebi eu esse povo, eu engravidei desse povo, esse povo saiu de mim, Senhor. Olha o que ele diz:
eu dei a luz a esse povo para que eles me digam, leva-o ao teu colo, melhor dizendo, para que o Senhor os coloque no meu colo como uma ama leva a criança. Ama aqui é uma empregada. Será que eu parei esse povo? Será que eu tenho que continuar ouvindo o Senhor pegar esse povo e colocar no meu colo? Será que esse povo é criança que mama? Moisés está perguntando: Senhor, por acaso eu sou babá? Senhor, será que esse povo é bebê? Senhor, será que esse arraial é berçário? Senhor, até quando esse povo vai reclamar de tudo? Até quando esse povo vai querer que tudo seja do jeitinho deles? Até quando esse povo, em vez de orar, vai ficar murmurando? Até quando esse povo, em vez de assumir suas responsabilidades, ficam transferindo responsabilidades? Senhor, até quando esse obreiro vai parar de assumir sua responsabilidade e sempre culpar o outro? Até quando essa irmã vai ficar só reclamando, falando, em vez de fechar a boca, colocar o joelho no chão e gritar, chorar e clamar? Senhor, será que esse povo não amadurece? Senhor, esse povo viu o mar se abrir, esse povo viu a água se tornar potável quando não era capaz de ser bebida, esse povo viu os inimigos serem derrotados, esse povo já viu a glória descer do céu, esse povo viu maná, esse povo viu coluna de fogo. Moisés está dizendo: Senhor, esse povo não amadurece. Senhor, olha o que ele está dizendo sobre Israel. De onde que eu vou tirar carne para todo mundo? Aí no 14 ele diz: eu sozinho não posso levar todo esse povo, é pesado demais para mim. Aqui ele está demonstrando o desejo. Aqui ele está demonstrando a motivação por ter chamado Obabe, lá no capítulo 10. Senhor, é pesado demais para mim. Se eu fosse Deus, eu diria: mas o teu sogro já não te falou isso lá no capítulo 18 do Êxodo? O teu sogro não falou para tu dividir as responsabilidades? Só que agora você está chamando apenas um, Moisés. Mas ele está dizendo, ele está desabafando, ele está reclamando. Mas tem uma diferença, pastor? Tem, e daqui a pouco você vai dar um glória lindo. Olha o que ele diz: eu sozinho não posso levar, é demais para mim. Ah, irmão, se fosse o nordestino irascível, diria: Senhor, faz o seguinte, sabe, leva logo. Sabe aquela proposta que o Senhor me deu lá em Êxodo 33, 34? Mata mesmo, Senhor. Eu não dou conta mais não. Já que eles não querem evoluir, já que eles não querem aprender, mata teu fogo e acaba com eles tudo. Mas assim nós não teríamos o coração pastoral. Moisés tem um coração pastoral. Olha o que ele vai dizer no versículo 15: se assim é, me mata logo, que eu morra, não eles. Que eu morra, não eles. Um coração pastoral se culpa. Meu ministério não conseguiu ajudar esse povo, minha pregação não conseguiu fazer esse povo evoluir. Deus, onde eu errei, Deus, onde eu pequei, teve jejum, teve oração, eu estudei, minha liderança me ajudou, me abençoou. O Senhor sabe que eu estou sempre fazendo o melhor. Então, Senhor, tira a minha vida. O peso está sobre mim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Eu vou ler o versículo 16 para explicar as palavras de Moisés. Disse então o Senhor a Moisés, só essa parte eu vou repetir: falou o Senhor a Moisés. Ou seja, por que Deus está falando com Moisés? Porque Moisés falou com Deus. A diferença de Israel para o povo é que o povo reclama contra Deus. O povo murmura, desonrando Deus. Mas quando é Moisés que vai falar, ele fala do fundo da alma, ele fala com tristeza, ele fala com angústia, mas ele fala para Deus. Está aqui a diferença de você que vai para o Facebook, vai para o Story, vai para o Instagram, para aquele crente que vai para o quarto, fecha a porta e lá
clama, lá chora, vai purar. O fogo desce com juízo, mas quando é Moisés que murmura, só que de joelho, Deus diz: Moisés, fica em pé. Estou de pé, Senhor. Chama 70. Eu estou pregando a pentecostais clássicos aqui, irmão. Moisés, fica em pé. Já fiquei, Senhor. Agora chama 70. Para quê, Senhor? Calma. 70 que te cercam, 70 que já estão contigo. Eu descerei e falarei com você na tenda. Moisés estava triste. Moisés pediu a morte. Eu descerei agora e tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Quantos, Senhor? Olhe para mim, igreja. Quantos, Senhor? E o Senhor vai fazer o quê? Tirarei do Espírito que está sobre ti e derramarei sobre 70. Moisés pediu para morrer e Deus diz: tirarei do Espírito que está em ti e colocarei sobre 70. Moisés quer morrer e Deus diz: tirarei do Espírito que está sobre ti e vou encher 70. E Moisés quer morrer e Deus diz: eu vou tirar uma porção, eu vou tirar um pouquinho, eu vou tirar uma parte da unção que está sobre você e vou derramar sobre 70. O que Deus está falando para alguém aqui é: você quer morrer, você quer parar, você quer desistir, mas ainda tem unção para mais 70. Senhor, mas como que tem essa unção em mim, se eu estou reclamando, murmurando e pensando em desistir? É que na fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. É que quando você é fraco, eu te torno forte, porque agora você não está dependendo de Obabe, agora você está dependendo de mim. Eu cuido do seu ministério, eu cuido da sua alma, eu cuido da sua mente. Alguém pode adorar ao Senhor por essa palavra? Então Moisés chama 70, porque o que você está precisando é de amigo, o que você está precisando é de gente. Vou falar a última: o que você está precisando é de profeta. Alguém pode levantar a mão para tomar posse de uma palavra debaixo dessa palavra? Deus diz, debaixo dessa palavra: eu vou afastar os murmuradores e levantar profetas. Eu vou falar mais uma: eu vou calar a boca dos murmuradores e vou falar na boca dos profetas. Lá na sua igreja, lá na sua casa, aleluia. Traz eles, Moisés. Traz 70. Para onde, Senhor? Para a tenda. Para onde, Senhor? Para um lugar de intimidade. Você queria a ajuda de Obabe. Agora seu coração está abatido pelos murmuradores. Eu seleciono 70. Leva eles para a tenda. Senhor, amanhã, né? Amanhã. Aí foram para a tenda. Quando chegam na tenda, Deus diz: Moisés, eu vou tirar do Espírito, não é só uma porção, e vou colocar neles. E eles vão profetizar. Então primeiro eles vão receber o Espírito para depois profetizar. Primeiro vão receber o Espírito para depois profetizar. E depois que eles profetizarem, eles vão te auxiliar, eles vão caminhar contigo, eles vão te ajudar. O que é que Deus estava dizendo? Obabe não tem meu Espírito. Por que você queria ajuda dele? Quando você abre mão de murmuração, quando você abre mão do controle, quando você depende totalmente de mim, você para de se abater quando quem não tem o meu Espírito não te ajuda. Então, para te ajudar, eu vou capacitar essas pessoas com o meu Espírito. Depois de capacitadas pelo meu Espírito, aí sim estarão aptas para te ajudar, porque eu valorizo o seu chamado, eu valorizo tanto o seu ministério, eu valorizo tanto a sensibilidade do seu chamado, que nem é qualquer tipo de gente que vai te ajudar. Isso aqui não é para qualquer um, isso aqui é para quem tem certeza de chamado. Deus está dizendo: existem pessoas que sou eu que arranco mesmo do seu caminho, e não é para você murmurar, é que até para te ajudar, até para você precisar, até para você depender, só para confirmar seu ministério, vai ter que ser pela ação do meu Espírito.
Não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser pelo meu espírito. Não vai precisar quebrar princípios, não vai precisar se vender, não vai precisar mentir, não vai precisar fazer as coisas às escondidas, não vai precisar fazer aquilo que envergonha meu nome, sua história, sua família. Não, o meu espírito vai agir e o consolo vai chegar. A galeria crê? O meu espírito vai agir e a ajuda vai chegar. Deus me manda persistir e eu persisto. Eu vou tocar no coração de quem tem mais. Eu vou falar na boca do psicólogo. Eu vou falar na boca do psiquiatra. Eu vou tocar na mão do médico. Eu vou tocar no coração do gerente. Eu estou com a chave na mão. Eu controlo a sua vida. É o meu espírito que vai abrir a porta. É o meu espírito que vai te levantar. É o meu espírito que vai te ajudar. Não é homem, é o meu espírito, diz o Senhor. Israel agora vê 70 começando a se aproximar de Moisés. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. E está chegando a hora da unção descer. Deus marcou e ele vai cumprir o horário. 65, 67, 68. 68, pastor, na frente de Moisés, sim. Ao redor de Moisés, sim. E Moisés ficou tão empolgado com 68 profetizando que ele não está lá. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver quantos que tem, não. Os 68 profetizando e Moisés recebendo. E a Bíblia diz que eles profetizaram. E a palavra para profetizar aqui, irmão, é se movimentaram. Falavam em alta voz. E para os netcrentes sensacionistas que não tem base bíblica, autores, pesquisadores, peritos em hebraico, calvinistas dizem que a ação de profetizar aqui lembra a ação do Espírito em Atos 2. Porque eles falavam como se estivessem embriagados, se movimentando, falando alto. Eu acredito que saiu até profecia para Moisés, como que tu quer morrer se tu tem unção para mais 70, cabra. Levanta a cabeça, fica firme, macho. Acredito que saiu profecia até para Moisés, e aqueles ali receberam um sinal de que a partir daquele momento era para caminharem com Moisés. A partir daquele momento era para ajudar Moisés na liderança. De repente, irmão, tem 68 ali profetizando. Não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Como não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro, um jovem veio atrás de Josué, o cabra que cuidava de Moisés, e disse: ô Josué, pois não, calma menino, tem dois lá fora profetizando, falando com autoridade, mão levantada, batendo perna, movimentando para lá e para cá. Aí Josué: deixa comigo. Aí Josué vai atrás de Moisés: chefe, com licença. Imagine Moisés: pois não, Josué. Moisés sentindo a presença, meu Deus do céu. E chega o Joshua: senhor, com licença, chefe, com licença. E aí: pois não, Josué, é que tem dois lá fora, não vieram para a tenda, estão lá no arraial, no manto. Aí Moisés: aí Josué diz: proíbe-os. É só tu dar a ordem, Senhor, que eu ordeno que eles se calem. O nome deles é Eldad e Medad. Falo mesmo. Quase nasce outra murmuração. Quase nasce outra contenda. Mas onde o Espírito está tendo liberdade para agir... onde o Espírito está tendo liberdade para agir, Moisés dá uma olhada para o Joshua e diz assim: tu está com ciúme, né?
porque sempre vai ser assim. Quem não consegue seu nível de poder, quem não consegue seu nível de autoridade, quem não é alcançado pela graça que Deus lhe concedeu, vai querer calar sua boca, vai querer lhe proibir, vai querer que alguém puxe o seu tapete. Como ele não consegue, vai ficar fazendo fofoquinha para quem está acima. Proíbe, Senhor, fecha a porta, Senhor, acaba com eles, meu Senhor. Aí Moisés diz: eu tenho um desejo. Olha o contraste agora. Israel também tinha um desejo, pelo qual começaram a murmurar. E qual era o desejo de Moisés? A gente é baiano, desculpa, mas a gente vai rir mesmo. Qual era o desejo de Israel? Pepino, melão, cebola, alho. Agora veja o desejo de Israel: pepino, cebola, alho, melão, coisa da terra, tudo de baixo. E seu desejo, Moisés? O meu desejo é que o Espírito Santo desça. Irmão, você vai dar um glória maior. O meu desejo, Josué, é que o Espírito Santo desça e transforme não só esses dois, não só 68, mas todo o povo de Deus seja profeta. Por que, Moisés? Porque quanto mais profeta, menos murmurador, Josué. Quanto mais profeta, menos murmurador, Josué. Você crê que naquele dia Deus olhou do céu à terra e disse: pega aqui? Vou falar para o lado de cá. Você crê que quando Moisés disse: meu desejo é que todo mundo tenha o Espírito de Deus e seja profeta, você acredita que Deus pode ter olhado para Moisés e ter dito: fechado? Por que Deus deve ter dito isso? Porque Deus estava dizendo assim: eu também quero. Galerinha, era Deus dizendo: esse também é o meu desejo. Prova, pastor. Prova, Joel 2, e acontecerá que nos últimos dias eu vou cumprir o desejo de Moisés: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não vão murmurar, vão profetizar. Vossos velhos não vão murmurar, vão sonhar. Vossos jovens vão ter visões. E eu pergunto para quem dá glória: Deus cumpre o que ele promete? Claro, pastor. Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, Moisés olha lá para baixo. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios, 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 e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O povo começou a criticar. Pedrão levantou e disse: ei, não tem ninguém bêbado aqui não. Então o que é isso, Pedro? É a profecia de Joel. O meu Espírito vai descer e eles vão profetizar. Ei, pregador, ei, pastor, ei, líder, ei, pastor presidente, ei, esposa de pastor, troca murmuração por profecia. Troca murmuração por profecia. Como assim, pastor? Abra a boca e profetiza o que está na palavra. Abra a boca e profetiza pela medida da sua fé. Está doendo hoje, mas amanhã vai chegar a cura. A porta está fechada hoje, mas amanhã vai se abrir. Está
tudo travado hoje, mas Jesus está no controle. Meu bem, a gente não está entendendo nada agora, mas vai entender depois. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou temer porque Ele está comigo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abre a boca e profetiza, canta, não murmura. Nesses 4 minutos, nos 4 minutos que me restam, quero falar ao coração dos pastores. Primeiro, o Espírito Santo desceu primariamente sobre os que estavam com Moisés. Não desceu em toda a comunidade. Apenas aqueles que obedeceram naquele dia, ficarem atentos para serem escolhidos para trabalharem com Ele. Isso aqui lembra muito o pentecostalismo, porque a gente diz, para ser obreiro, tem que ser cheio do Espírito Santo. Se vocês forem escolhidos por Moisés para caminharem com Ele, para estarem ao lado dele, vocês têm que buscar poder. E receberam poder. Segundo lugar, o Espírito Santo desceu, gerando profecia, substituindo a murmuração. Naquele dia, quase que Josué gerava uma murmuração, mas o Espírito estava agindo. O Espírito Santo tirou a murmuração e gerou profecia. Terceiro lugar, quando o Espírito Santo age, ele sempre faz além do que é esperado. Por quê? Porque era esperado por Moisés que apenas os que estivessem na tenda, ou por Josué, apenas os que estivessem na tenda profetizassem. 2 lá fora da tenda, na parte de fora do arraial, estavam profetizando também, porque o Espírito Santo é Deus de perto e Deus de longe. Quarto lugar, o mesmo Espírito que operou onde tinha 68, operou onde só tinha, porque ele não depende de quantidade de gente para encher a igreja com o poder do Espírito. Ele é o Deus que ainda batiza no círculo de oração. Ele é Deus que ainda dá o dom de mestre na escola dominical. Ele é Deus que ainda salva enquanto você evangeliza no ônibus, no ponto de ônibus. O povo murmurou no acampamento. Eu queria que vocês me ajudassem só na palavra acampamento. O povo murmurou no acampamento. E os 2 que ficaram de fora da tenda profetizaram no. Pronto. Onde teve murmuração? No acampamento. Onde Deus coloca 2 profetas? Porque onde abundou o pecado, perceba como que Deus faz. Ele diminui e expande o foco. Ele diminui para Moisés, Josué, Arão, Miriam. Agora ele aumenta 70. Dos 70 vem a profecia de Moisés, que todo Israel seja cheio. Aí Deus diz, não vai ser só Israel, não. Eu vou encher todos aqueles que em qualquer lugar buscarem a minha presença. Como em qualquer lugar, enquanto o Espírito Santo age, vai ter gente comentando e gente desejando proibir. O Espírito estava agindo, lá vem Josué dizendo, proíbe, Senhor. E Moisés, pentecostal se fosse nos nossos dias, diz, vou proibir nada, deixa o povo adorar, deixa o povo bendizer.